Novo regresso às aulas depois da interrupção do Natal e do Ano Novo. E o Eduardo Sá, olá, boa tarde, Eduardo, deixa-nos uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta. E se a escola, afinal, nos mostrar, ao contrário do que imaginamos, que os nossos filhos não são os mais inteligentes do mundo? E se isso acontecer, Eduardo? Olá, Judite. A escola está todos os dias a mostrar-nos isso. Nós temos sempre a ideia que eles são muito inteligentes, e são, Judite. O que é mais curioso é que são. Mas nós, discretamente, temos sempre a ideia que eles são os mais inteligentes. E depois, quando se entra na escola, percebe-se que muitas vezes não é assim. O grande drama das mães, sobretudo os pais, sentem o mesmo, mas calam-se. Mas o grande drama das mães dos alunos do primeiro ano de escolaridade é que até entrarem no primeiro ano de escolaridade tudo ia bem, e depois quando entram e começam a comentar aquelas coisas que fazem parte da vida das mães, já aprendeu esta letra, está com dificuldades nisto, ou está a fazer estes trabalhos e o meu não está, etc., nós começamos a deparar-nos com as mães a ficarem um bocadinho preocupadas, às vezes mais do que preocupadas, alarmadas, como se no fundo as suas crianças, que até àquela altura seriam as mais inteligentes do mundo, afinal acabam por ser crianças inteligentes. Ninguém põe em causa que o sejam, que fique claro, mas a forma como as crianças manifestam a sua inteligência, nomeadamente em relação aos conteúdos escolares, não é uniforme, não é igual, não se manifesta à mesma velocidade, e, portanto, sim, a escola ajuda a perceber isso muito bem. O primeiro período, muitas vezes, faz com que nós respiremos fundo e pensemos, pronto, isto é só uma fase de adaptação, e lá está, estamos a entrar no segundo período, e aqui as coisas são invariavelmente tomadas pela escola e pelos pais como mais a sério, e eu às vezes tenho medo disso, porque os pais ficam numa expectativa tão tensa que, em vez de estarem a ajudar, complicam só porque estão preocupados. São demasiado exigentes? Claro que são, nós não podemos dizer isto em público, não é, Judite? Pronto. Como sabe, mas claro que somos todos um bocadinho exigentes, porque, Judite, nós temos sempre a ideia que os nossos filhos, quando chegam à escola, têm que dar um ar da sua graça naquilo que fazem. O que é engraçado é que dão mesmo. Só que, às vezes, tem um professor que é ótimo a explicar a matemática e que, se calhar, não é tão fantástico assim quando se trata de os ensinar no âmbito da educação visual, e, portanto, são estes bocadinhos todos juntos que fazem com que os nossos filhos continuem a ser crianças exigentes, mas nem sempre a maneira como elas são estimuladas na escola e fora da escola as ajuda a porem cá para fora toda a inteligência que de facto têm. E isso é que eu acho que é importante não perdermos de vista. Às vezes nós, tanto querermos que eles se mostrem, complicamos um bocadinho. Ora, eles são de facto muito capazes, mas depende da forma como nós chegamos lá e traduzimos estas competências que eles todos têm, na capacidade para as manifestarem no português, na matemática, no meio físico, na educação visual, na educação física, e às vezes nós complicamos, sem querer, mas complicamos, porque somos de facto muito exigentes, porque queremos que eles tenham sucesso, e quem são os pais que não querem isso, não é, Judite? Os filhos também sentem esta pressão? Judite França, quer dizer, ainda nós não imaginamos que isto é uma pressãozinha da nossa parte, já eles estão a sentir. Claro que sentem, claro que sentem. Às vezes os pais são uma ternura. Claro que eu nunca discuto as notas do meu filho mais velho ao pé do meu filho mais novo, para que o meu filho mais novo não sinta isso como uma pressão, como se no fundo o filho mais novo andasse noutra galáxia e não percebesse que quando o irmão tira 90 e não sei quantos %, isso não acabasse por ser uma pressão para ele. Claro que sim, claro que sentem, e valha-me Deus, eu não vejo mal nenhum que sintam, porque sejamos razoáveis, Judite. Quando nós gostamos muito dos nossos filhos, queremos muito que eles tenham sucesso.
há um bocadinho de nós que é por vaidade, claro. Veja bem como ele é capaz de fazer essas coisas. Mas a parte significativa não é por aí, Judite, é porque nós queremos mesmo que eles tenham sucesso e porque, inevitavelmente, temos a noção que se uma coisa corre meia constipada num ano letivo, no segundo ano, se constipa como deve ser, pronto, lá vai uma área de conhecimento pela constipação dentro, com tudo o que isso representa. E, portanto, claro que eles sentem, acho muito bem que eles sintam, até por isto, para eles perceberem que se nós somos um bocadinho exigentes, é porque acreditamos que eles são capazes. Porque quando nós, para lhes tirarmos a pressão, dizemos, olha, não precisas de ser o melhor, é quase como se os nossos filhos dissessem assim, pois, se fosse o meu irmão mais novo, se calhar a minha mãe exigia porque sente que ele é capaz. Como às vezes, talvez ela não sinta que eu lá chegue, pronto, está a tirar uma pressão, o que significa pormos mais pressão, mesmo que façamos tudo ao contrário, como acontece tantas vezes connosco. A escola e os professores também podem sentir essa pressão dos pais? Ai, tantas vezes. Mas dito, eu acho que já lá vai o tempo em que os pais se encolhiam muito de falar com os professores porque tinham medo que os professores exercessem represálias. Mas aquilo que eu sinto é que hoje os professores já não têm esse tipo de devaneio de poderem fazer o que entendessem que os nossos filhos, e ainda bem, mas que os pais muitas vezes se encolhem. E pior do que tudo, é que eu acho que nós somos muito entaramelados a falar, percebe? E, portanto, às vezes, quando nós falamos com o professor, não é tanto numa atmosfera de vamos lá apertar os colarinhos ao professor só para ele perceber que somos maus. Não é de modo nenhum isso. No fundo, a atmosfera é, olha, ele está a ter esta dificuldade, diga-me como é que eu posso ajudar para que criemos aqui uma parceria de sucesso. Só que os pais, às vezes, são muito entaramelados e, portanto, sentem-se tão inseguros, às vezes ao falar, ou às vezes sentem-se tão embaraçados, porque estão a discutir uma dificuldade de um filho que até à entrada no primeiro ano de escolaridade era o melhor do mundo aos nossos olhos, que depois a maneira, a postura, o ar, o tom com que se fala, dito, é um bocadinho áspero, está cheio de arestas. E o professor, que é uma pessoa sensível e que também adora ser mimado, sente que está ali a ser avaliado de uma forma austera e, portanto, criam-se tantos mal-entendidos entre as mães, os pais e os professores que é uma pena, porque eu acho que quanto mais se houver estas parcerias, mais a miudagem cresce. O que é que acontece às vezes? Um professor fica um bocadinho melindrado com uma mãe ou com um pai e os pais às vezes em casa fazem um comentário que não deviam fazer em relação a este ou àquele pormenor de um professor. Pronto, e uma criança sente-se num fogo cruzado e em vez de se encher de brios e dizer assim, eu vou mostrar a estes três quem é que é capaz, pelo contrário, fica assustadiça e assustadiça aumenta as probabilidades de meter os pés pelas mãos e de não ter todo o sucesso que é capaz de ter. Os pais podem, de alguma forma, culpar os professores? Em off ou em on? Não, quer dizer, quando falava nesta relação por vezes difícil que acontece entre pais e professores, parece-me que também ela advém um pouco disso, não é? De ser mais fácil culpar o professor do que culpar o próprio filho. Vezes. O que eu acho que às vezes é complicado é que os pais culpam os professores e os professores culpam os pais. E às vezes uns e outros têm razão. Porque muitas vezes os pais não criam as condições indispensáveis para que os miúdos aprendam como deve ser, não criam. Não criam por várias razões, porque não lhes dão a atenção devida, porque os estão muito em autogestão, porque às vezes criam uns ambientes infernais à volta das crianças e, portanto, nada lhes passa ao lado. E, ao mesmo tempo, também há professores que se desculpam de uma maneira que eu acho um bocadinho escorregadia. Eu tenho 20 e não sei quantos meninos na minha turma, não posso chegar a todos e, portanto, há uma parte do meu trabalho que deve ser dos pais e não é razoável que seja assim.
Evidentemente, quando uma escola cria condições e os professores sentem que de alguma forma têm uma retaguarda que os protege e sentem que perante uma dificuldade de uma criança ela se resolve em cima da hora e não ficamos à espera de ver as reprovações no terceiro ciclo ou no primeiro ciclo de escolaridade e que tudo se vai resolvendo. Claro que os professores são as pessoas mais motivadas do mundo e os pais se sentem também muito acolhidos e muito acarinhados. Agora, pais e professores às vezes falam entre si por meias palavras e quando falam por meias palavras, por melhor que seja a intenção, tudo se complica, porque os pais estão a dificultar o trabalho dos professores e muitas vezes os professores não ajudam com o trabalho dos pais e quando é assim, quem é que paga a fatura? Os miúdos e, portanto, às vezes quando os miúdos têm uma nota muito assim, a culpa não é deles, longe de ser da inteligência deles, mas às vezes é daquele professor que não está a conseguir corresponder ou daquela família que às vezes, na ânsia de criar condições, aperta uma espécie de torniquete e põe a criança no Ai Jesus e, portanto, sim, as dificuldades escolares começam e alimentam-se assim, não tem a ver com o defeito de fabrico dos miúdos, porque a coisa bem gerida pelos pais e pelos professores, então, num segundo período de França, contribui para que algumas dificuldades sejam ultrapassadas, que é o que os miúdos mais querem, e já agora é aquilo que os pais e os professores mais anseiam que aconteça. Eu preciso tomar notas depois deste programa, Eduardo, para conseguir passar este segundo período de aulas com mais tranquilidade, sobretudo. Eduardo, um grande abraço, obrigada outro para si. Encontramos outra vez amanhã. Até amanhã. Seguramente. Até amanhã, Judite. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.